E aí, meus queridos filhotes estudiosos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. E hoje a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês conhecem aí os segredos do cosmos? Não sabem nem quem é o cosmos? Então fica aí nessa aula que é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Vou trazer aqui para vocês o que é a cosmologia, quem foram os primeiros cosmólogos, as primeiras propostas de explicação para a origem, funcionamento, organização, composição do universo e em que contexto isso acontece. Então já se prepara aí, pega caneta, papel, que a aula já está começando, fechou? Antes de tudo, se você ainda não é inscrito nesse canal, esse é o momento de se inscrever, ativa o sininho de notificações, porque assim, todas as aulas que eu trouxer você vai receber em primeira mão. Se você gosta desse trabalho, das minhas aulas, deixa o like no vídeo, porque isso é importante demais para esse trabalho, e é também um feedback importante que eu tenho aí de vocês. E se ao fim da aula ficou alguma dúvida, quer sugerir alguma aula também, deixa tudo aí nos comentários que com certeza eu vou ler e preparar tudo para muito em breve trazer essa aula para vocês, belezinha? Então bora lá. Como eu já disse aqui para vocês, o nosso tema de hoje é cosmologia. Meu caderno já está todo preparado aqui para trazer só o essencial, só o que é de mais importante para vocês pegarem aí o tema. Vamos começar aqui, ó, pela etimologia da palavra. Como muito do que a gente vê aí, né, quando trata de etimologia, essa palavra cosmologia também é composta de duas palavras que vêm lá do grego. A primeira é cosmos, a segunda logos, onde cosmos significa universo, logos tem uma série de significados, mas eu peguei aí estudo para facilitar o fluxo da nossa aula. Assim a gente vai ter, né, da união dessas duas palavras, a palavra cosmologia, que vai significar para a gente estudo sobre o universo. Olha os planetinhas aí para fixar na mente de vocês. No segundo ponto dessa aula, a gente vai tratar sobre o objeto de estudo da cosmologia. Para a gente começar a analisar esse ponto, dá uma focada ali no desenhozinho que eu coloquei para vocês. Tem um carinho observando ali o sistema solar, que vai simbolizar para a gente aí o universo. O objeto de estudo da cosmologia vai ser justamente o universo em sua totalidade. O cosmólogo, que é justamente o cara que estuda aí as questões cosmológicas, ele vai fazer perguntas do tipo: qual a origem do universo? De que elemento o universo é composto? Quais elementos, né, compõem o universo? Qual a lógica do funcionamento do universo? Como é que esse universo é organizado? Tudo isso. E se você é um garotinho que costuma estudar filosofia, você sabe que essas perguntas foram justamente as perguntas dos primeiros filósofos. Então, ó, junta aí os pontos. Se é a primeira questão do cosmólogo e é a primeira questão do filósofo, então, basicamente, os dois são sinônimos. E sim, basicamente, eu estou querendo dizer a vocês que é a mesma coisa, mas, claro, no contexto do século VI a.C., que é justamente o contexto onde a filosofia surge. Então, né, cosmólogo, filósofo seria a mesma coisa aí no século VI, e da mesma forma, filosofia e cosmologia, basicamente é a mesma coisa também nesse contexto do século VI. Se por um lado a gente falou aí de coisas, né, que praticamente são iguais, a gente vai falar agora de coisas que são bem diferentes, que é, no caso, cosmologia e cosmogonia. Um pouquinho antes do século VI, a gente ainda não tinha aí a filosofia e cosmologia, mas a gente tinha outro elemento aí para também explicar essas questões a respeito do universo, que era justamente a cosmogonia, que está relacionada, nesse caso, à mitologia. E eu sei, filhote, que a sua mente está acompanhando aí, que a gente está falando muito aqui de questões que estão relacionadas ao início da filosofia. E realmente é isso, você está certinho. Falar de cosmologia, cosmogonia, com certeza a gente está falando também de questões que envolvem aí o surgimento da filosofia. E como você deve saber, quando surge a cosmologia, quando surge a filosofia, a gente tem basicamente um murro na cara da cosmogonia e da mitologia. Traduzindo aí para você da maneira formal, enquanto a cosmologia e a filosofia surge, a cosmogonia e a mitologia estão em decadência. E qual é a principal diferença aí entre essas duas? A cosmologia, a filosofia, se baseia na razão. A cosmogonia, a mitologia, por sua vez, vai se basear em coisas sobrenaturais, místicas, que justamente são todos aqueles elementos lá da mitologia grega. Fechou? Então vamos para mais um ponto aqui. Vamos tratar agora de questões específicas da cosmologia, começando pelo método. A gente pode sim falar de um método da cosmologia lá nos seus primórdios. E esse método é basicamente o mesmo método que fundava a filosofia. Como é que ele funciona? O filósofo cosmólogo vai primeiramente observar a natureza, observar sua realidade, o universo. A partir dessa observação, ele vai começar a colocar a sua mentezinha para girar, né, sair fumaça, expelir vapor, para daí tirar ideias. E essas ideias vão ser expressas em forma de teorias. Então, em resumo,
Os primeiros filósofos cosmólogos observavam o mundo, especulavam sobre ele, criavam teorias. Essas teorias, por sua vez, importante ressaltar aqui, são teorias que se baseiam na racionalidade. Ela é basicamente o oposto daquilo que estava supondo lá a mitologia, atribuindo a origem de tudo, funcionamento de todo o universo, a vontade e o poder dos deuses, entenderam? Mas, aí vem outro porém, por conta de toda a limitação científica do período, esses primeiros filósofos, cosmólogos, ainda formulam teorias ali muito simples, muito longe do que seria, no nosso entendimento, algo científico nos dias de hoje, entenderam? Bem, e quem são esses caras? Quem são esses primeiros filósofos, cosmólogos que a gente está citando aqui? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Dá um enfoque maior na figura de Tales de Mileto, né? Que lá no século VI ele é considerado o primeiro filósofo, consequentemente, o primeiro cosmólogo do Ocidente. Ele é o primeiro cara a desapegar do mito e formular ideias, teorias baseadas na observação da natureza para explicar, então, a origem, funcionamento e composição do universo. Após Tales, a gente tem Anaximandro de Mileto, que foi discípulo do Tales, depois Anaxímenes, que foi discípulo do Anaximandro, dentre outros. A gente pode citar também o Pitágoras, né? Famoso aí pelo Teorema de Pitágoras, que traz uma visão já diferente desses primeiros caras de Mileto, tenta explicar o universo com apego maior à matemática, mas não utilizando cálculos, equações complexas como hoje, né? Ainda, né, como eu disse anteriormente, de uma maneira assim muito simples. Mais um ponto aqui para a gente pensar. Como é que são as explicações desses caras? Que explicações eles dão? É o que a gente vai ver agora. Para explicar a origem de tudo, lá no século VI a.C., contexto que, como eu disse, há o abandono da mitologia e valorização maior da razão humana, esses caras aí, os cosmólogos, filósofos, eles vão, cada um a seu modo, dar uma explicação para a origem, funcionamento, composição do universo. Então, cada filósofo desse período, que a gente chama período pré-socrático, vai ter uma explicação diferente, mas tem um elemento em comum que perpassa basicamente o pensamento de todos eles, que é justamente a ideia de supor o universo, a realidade, tem justamente uma origem natural. É a partir dessa ideia que ele supõe que existe um elemento primordial, um elemento que é o princípio de tudo. E a esse elemento eles dão o nome de arqué. Eles dão, na verdade, Anaximandro, né? Anaximandro é o primeiro a usar esse termo. E esse arqué é justamente esse elemento primordial, o início de tudo. Aquilo que vai originar tudo, mas que ele em si não é originado de nada. Resumindo o princípio deles, a origem da physis está na própria physis, ou seja, a origem da natureza está na própria natureza. Daí que vem aquele lance, né, de observar a natureza para então encontrar evidências e postular aí uma teoria para explicar essa origem, funcionamento, composição do universo. Então, tudo isso que a gente viu está relacionado ao início da cosmologia. Mostrei aí para vocês o que é a cosmologia, o que não é a cosmologia, no caso a cosmogonia, né? Já trouxe uma aula aqui comparando cosmologia e cosmogonia. Vou deixar no card aqui para vocês darem uma olhada, beleza? A gente viu também aí o método em que essa cosmologia se baseia, os primeiros cosmólogos e as primeiras explicações dadas por esses caras. Mas e hoje? Será que a coisa está diferente? Não preciso nem responder que sim, né, gente? Mas bora dar uma olhada aqui na situação da cosmologia hoje em dia. Hoje ela está incorporada aí aos estudos da astronomia e astrofísica. E claro, gente, a coisa está muito diferente no sentido do que se dispõe para produzir conhecimento nessa área. A gente tem aí tecnologia avançada e cada vez mais avançando para favorecer aí esses estudos. A gente tem aí o apoio das ciências exatas, principalmente com cálculos complexos, né? Aqueles que, não sei se é o caso de vocês, mas eu, quando olho, né, o choro vem na hora. Além de instrumentos cada vez mais precisos, cada vez mais avançados aí, para facilitar a observação do universo e a extração de conclusões aí cada vez mais revolucionárias para complementar aí os paradigmas, quebrar outros paradigmas e ajudar aí o homem, né, nesse conhecimento cada vez maior sobre, enfim, toda a realidade que o cerca. Para a gente fechar essa aula de hoje, queria só trazer aqui para vocês a imagem, né, de um cara que não é somente um cara, né? É um mito, uma lenda dos estudos aí na área de astrofísica. Que a gente pode dizer também, né, que foi um grande cosmólogo aí na atualidade. Estou falando, claro, de Stephen Hawking. Britânico, faleceu em 2018, uma pena ter falecido, porque esse cara era um mito em todos os sentidos.
O cara fazia sucesso da ciência até a mídia. Até em obras aí de entretenimento o cara estava presente. E era sempre bom ver ele, ver falar sobre ele, das contribuições que ele trouxe na área da astrofísica, mas para a ciência como um todo. Enfim, né? Sou fã e não nego. Com esse ponto, gente, a gente fecha a aula de hoje. Fechamos aí esse tema cosmologia. Não deixa de assistir a aula que eu deixei no card para vocês, que trata de cosmologia e cosmogonia. Considere essa uma aula mais específica sobre um dos temas que eu tratei lá. E em breve eu vou trazer também a aula sobre cosmogonia, só sobre cosmogonia. Então, sei que você já está pensando no que eu estou pensando, né? Se inscreve aí no canal para você não perder também essa próxima aula. E não perder nenhuma das que eu trazer aqui no canal. Fechou? Se você não se inscrever, infelizmente o seu futuro é bem certo. Você pode perder a próxima aula, seu concorrente vai assistir essa aula, vai cair no Enem justamente questão sobre ela, você não vai ter condições de responder essa questão, seu concorrente vai acertar, por essa questão você pode não passar no Enem, aí vai ter que passar mais um ano estudando para fazer vestibular de novo, chorando na janela, vendo a chuva cair. E é claro que você não vai querer que isso aconteça, né? Então já deixa aí a inscrição, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Deixa também o like no vídeo, porque isso é importante demais para esse trabalho. E compartilha também essa aula com seus colegas, para ajudar eles também nos estudos, né? Estudar é sempre bom. Recado dado, então eu fico por aqui, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima aula. Então, até mais. Bons estudos para vocês.